Bom dia, meus queridos, tudo bem, pessoal do 7º ano? Gostaram aí, ó, novo visual? Esse daqui é o que a gente vai usar quando voltar às aulas aí presenciais, né? Então, nós vamos usar isso aqui na sala de aula para nos proteger e principalmente proteger vocês, tá bom? Mas hoje, como eu estou sozinha aqui, não precisa, né, usar esse negócio aí. Não é muito, eu acho que pra mim, pelo menos, é melhor do que a máscara que fica aqui, né? Esse aí dá pra respirar melhor, tá bom? E aí, o que vocês fizeram, garotada, nessas férias? Se divertiram, viajaram? Só que não, né? Não deu, né? Infelizmente, né? O que nós estamos passando aqui é o que o mundo já passou e o que o mundo ainda está passando, né? Esperamos, né, assim como eu, esperamos que isso passe muito logo, né, passe rápido, mas a gente está vendo aí que a vacina ainda tá longe ainda, né, um pouquinho aí, mas tem que ter a esperança que logo vai passar isso, né? O que é bom que a gente adotou novos hábitos de higiene, né? Lavar as mãos, principalmente todo o tempo, usar máscara e tudo, que isso deveria ser um hábito nosso, mas ainda não temos, né? E espero que isso contribua de alguma maneira para evitar outros tipos de doenças também, né? Por exemplo, na minha casa esse ano ninguém pegou gripe. Sendo que nesse período de ano, com certeza já eu teria pego uma gripe, né, meus filhos, enfim, mas lá em casa ninguém pegou gripe. Por quê? Porque adotamos novos hábitos de higiene, né? Chegar em casa, tirar o sapato, a roupa, lava bem as mãos antes de entrar, o uso do álcool gel todo o tempo. Então, esses tipos de coisa assim a gente começou a adotar em casa e deu certo, né? Nada de ficar abraçando e tal. Tudo bem que um abraço é bom, claro, a gente sente falta, mas desde que seja depois dentro de casa tudo limpinho, né? Então, é isso aí. Voltamos, sejam muito bem-vindos, né? E as nossas videoaulas vão começar, tá bom? Temos novidades aí, né, na nossa plataforma, que eu estou bem animada, tá? Então a gente vai começar lá com povos do Brasil, a correção do caderno de atividades, tá? Vou fazer bem rapidamente, né, breve aí, uma revisão para vocês, porque eu sei que nas férias dá um branco na gente, né? Então a gente vai retomar um pouquinho esse conteúdo. Na semana que vem a gente volta fazendo uma retomada de conteúdo ali da apostila inteirinha, né? Tudo na íntegra aí para vocês, direto do canal da Prof. Angelita, tô brincando, da plataforma lá, tá bom? Então a gente vai fazer lá uma retomada de conteúdo, tá? Vamos hoje então nos concentrar aqui na unidade 8 para a gente fechar e a gente começa daí a fazer uma revisão de toda a apostila, beleza? Vamos lá então, povos do Brasil. Quem são esses povos do Brasil? Esses povos do Brasil, basicamente, não tem como mudar isso, são quem? Os indígenas, isso mesmo, os índios, os primeiros habitantes do Brasil, ou seja, os primeiros habitantes da América. Esses são os povos do Brasil. Quem são eles, né? Vários grupos aí, né, de tribos, G, Tupi-Guarani, Tupi, Tupinambás, enfim, uma infinidade de tribos. É lógico que hoje isso diminuiu muito, né, a quantidade de tribos indígenas existentes aqui no Brasil, mas ainda se a gente for fazer um comparativo com a América do Norte, por exemplo, a região dos Estados Unidos, nós temos mais povos nativos aqui, que a gente tem um cuidado maior do que lá, né? Então o massacre aqui foi bem menor do que lá. A dizimação, né, desse povo lá foi muito grande, foi realmente acabou com várias tribos, né, várias aldeias. Aqui no Brasil, sim, também
porque eram mais de 6 milhões de habitantes e hoje se reduziu a um número aí bem menor, né? Menos da metade a gente tem notícia aí, tá bom? Mas ainda temos grupos que tentam não deixar morrer a cultura, né? Eles tentam aí que essa cultura ela possa aí ser transmitida para várias e várias gerações, tá? E hoje nós temos representantes desses povos aí na política, né? Nós sabemos que os índios hoje eles são inseridos na nossa cultura, tá? Então a gente tem que pegar, lembrando que a nossa cultura é muito próxima da cultura europeia, né? Porque nada mais os portugueses que colonizaram aqui, e então a gente tem essa cultura aí europeia, tá bom? Vamos lá então. Os primeiros habitantes do Brasil, nós temos notícias, vocês podem acompanhar lá na apostila, né, que eles habitavam a região há 12 mil anos atrás, então é muito tempo aí pra caramba, tá? Mas, professora, como que eles têm esse dado preciso de 12 mil anos atrás, né? Nada mais que é o estudo dos fósseis, né? A classificação das fontes históricas. Uma delas, os fósseis. Então, foi encontrado, eles fazem um sítio ali e eles começam a pesquisar esses vestígios deixados aí, tá? Principalmente restos de osso, né? Então, eles fazem uma contagem, ali pega aquele osso, leva para um laboratório e começam a pesquisar ali e tem a datação de 12 mil anos, o primeiro, e a gente não se sabe se é o mais antigo, mas que foi encontrado até hoje é o mais antigo, essa alçada aí. E através disso a gente também consegue ver que eles tinham, né, uma forma de vida de nômade, ou seja, só coletavam e caçavam. Então eram nômades, né? Depois a gente tem uma datação de 6 mil anos atrás, que os grupos começaram a prática da agricultura. Então essas tribos que haviam aqui começaram a praticar a agricultura. Então há grupos que a gente chama daí de semi-nomadismo, né? 1000 anos atrás, o território brasileiro já estava sendo ocupado por diferentes povos. Ciência, né, de que esses povos então habitavam aqui 12 mil anos, depois com 6 mil anos começou a prática da agricultura, então o semi-nomadismo. Há 1000 anos atrás o território já estava totalmente habitado por vários grupos, né, diferentes grupos aí. E o século XVI, que a gente tem lá as grandes navegações que iniciam em meados do século XIV até meados do século XVI, nós temos aí daí a ocupação, né, a descoberta, a colonização do povo europeu aqui na América, certo? Nós vemos que esses grupos que habitavam a região do Brasil, nós classificamos, dividimos em 3 troncos linguísticos, porque são muitas línguas, né? Então, os 3 principais, o Tupi, né? O Tupi-Guarani e o Macro-G, tá? São esses 3 grupos linguísticos aí que vão ser importantes para a gente conseguir entender um pouquinho da língua dos indígenas brasileiros, certo? Então são 3 famílias aí. E aí nós vamos ver também os costumes desses povos, né? Vocês sabem que, se eu falar assim, qual que é a cultura, qual é o costume do povo, do índio? Professora, eles andam sem roupa, eles têm o costume de comer mandioca, esse tipo de coisa, né, raiz e tal. Mas não é só isso, né, eles tinham também crenças, eram religiosos, né, eles tinham lá a crença na força da natureza, em elementos da natureza. Então, tinha uma forte crença aí religiosa também, que é o politeísmo, né. Nós também temos a questão de culturas sendo formadas ali a partir de utensílios, né, a formação de utensílios, como, né, a gente tem lá os tapajaras, que são importantes na fabricação de utensílios que até hoje eles são importantes, que é a cerâmica, né,
e tem os marajoaras, e aí, entre outros, tá? Nós vamos ter aí. Também tem uma organização dessa sociedade, o que era o papel da mulher e o papel do homem dentro da tribo, né? Os homens ficavam encarregados da caça, da pesca, derrubada de árvores, formação de novas aldeias, e as mulheres ficavam naquela questão da semeadura da plantação, ali na comida, tá? Então elas tinham que fazer a comida e manter a aldeia em ordem, tá bom? Nós temos aí uma curiosidade para vocês, né? A tribo de mulheres, algumas amazônicas até que faziam lutas. Essas tribos amazônicas eram poucas e as mulheres que compunham esse tipo de tribo, elas podiam guerrear, elas podiam entrar na guerra. Outro também fator bem importante que marca essas tribos é os rituais antropofágicos, tá? Que era uma forma de adquirir força daquele guerreiro, né? Então ele acreditava que esse tipo de ritual ele podia adquirir ali as partes, né, do guerreiro que estava sendo colocado ali em sacrifício, e ele adquiria aquela força, e também como forma de se vingar por ter aquele guerreiro ter matado sua família, e enfim, tá? Vamos lá começar então a nossa correção. Eu quero que vocês abram o caderno de atividades na página 24, o exercício 1, tá? Então era para marcar X, vamos ver lá. A respeito dos primeiros habitantes do Brasil, assinale as duas alternativas corretas. Então nós temos 4 alternativas ali. Quais são as corretas? A letra B e a letra C. Há cerca de 6.000 anos, o desenvolvimento da agricultura permitiu o crescimento populacional dos habitantes do território brasileiro, ou seja, a descoberta, né, da agricultura, a prática da agricultura faz com que esse grupo ele fique maior, porque eles conseguem ter mais alimento e isso contribui para ficar maior aquelas aldeias, tá? Na organização dos grupos nômades, os homens eram responsáveis pelas atividades de caça e as mulheres pelas coletas. Isso mesmo, então, letra B e a letra C. A número 2, a respeito dos hábitos dos povos indígenas que habitavam o Brasil. Marque verdadeiro e falso. Então, são 5 alternativas que nós vamos colocar lá, tá? A primeira, ela é verdadeira, porque eles viviam em habitações coletivas, né? A letra B é também verdadeira. Os portugueses observaram que os grupos indígenas demonstravam ter forte integração com o espaço natural, eles se integravam à natureza, né? Então, verdadeira. A letra C, ela vai ser falsa. Elas eram de posse da família e significava que os índios tinham noção de... Não, eles não tinham noção de propriedade privada e até mudavam de local para local, tá? A letra D também é verdadeira e a letra E é falsa. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. A número 3, então, ali. Professora, a letra F é falsa? Os grupos nativos do Brasil desenvolviam atividade de caça, coleta e comércio? Não, comércio não, né? A 3, então é para você responder na apostila lá, ó. Letra A, para você observar a imagem 1 a 2, tá? O que as imagens retratam? O que elas vão retratar? Eu até coloquei ali no quadro para vocês, tá? Então aqui, ó, moradias indígenas, tá? Elas vão retratar isso, né? A letra B, qual é a principal diferença entre os elementos retratados e qual é a principal semelhança entre eles? Diferença, uma das imagens retrata uma moradia indígena do século XVI e a outra uma moradia indígena na atualidade. Então, a diferença uma é a moradia no século XVI e a outra na atualidade. A semelhança é a forma de organização, né? Então, veja que lá na primeira desse desenho aqui, elas são distribuídas no terreno e na segunda também. Então, essa é a semelhança, tá? A forma da organização dessa daí. A letra C, com base na análise das duas imagens, o que é possível concluir?
Então, a gente consegue concluir que eles têm elementos ali culturais, né? Que até hoje, por exemplo, eles ficam próximos à natureza, ali também eles abrem ali vamos dizer, uma parte da floresta e ocupam, tá? Mas a natureza ela não fica totalmente devastada, né? Eles usam em forma circular na primeira também, né? E eu vou tirar uma foto porque eu acho que ela fica ao contrário para vocês aí a tela, tá? Mas eu tiro uma foto e mando para vocês da correção ali da 3A, B e C, tá bom, sétimo ano? Não se preocupe com isso, tá? A número 4, então, era para você marcar X. Os indígenas apresentavam grande variedade de elementos culturais que chamaram a atenção dos portugueses. A respeito desses traços culturais, leia o texto a seguir. Então, tinha que ler o textinho para poder marcar ali, tá? Vamos lá? Os índios untavam o corpo ou parte dele com resinas e aplicavam penas verdes, amarelas ou vermelhas, com guizos de semente nos pés. O costume de cortar o cabelo na testa e nas orelhas, deixando-os mais longos atrás. Outros arrepiavam o cabelo para cima com resina. Pregavam peninhas amarelas e contas brancas. Como enfeite, utilizavam por vezes saiotes de penas de ema, cocares de penas coloridas, muito bem feitos, e colares de dentes de inimigos. As mulheres não furavam os lábios, usavam sim braceletes e colares de contas de búzios ou de osso e pintavam o rosto com os mais variados desenhos. De maneira geral, seus enfeites eram bem mais discretos que os dos homens. Depilavam as sobrancelhas e o corpo e usavam cabelos longos, pelos quais tinham grande apreço. Então, essa aqui é como eles se adornavam, né? Como que era adornado. Então, eles se enfeitavam muito. Veja que aqui a gente não vê nenhuma parte falando que eles usavam ouro, tipo de metais preciosos. Por isso que os portugueses, quando viram esses grupos ali no litoral brasileiro, achavam que aqui não tinha ouro, porque eles não se enfeitavam, eles não tinham isso como uma coisa rica, né? Eles não estavam preocupados com isso. Mas os portugueses, eles queriam encontrar isso, né? Com base no texto, assinale a alternativa correta. Então, é a letra D. Os homens vestiam saias adornadas com penas e colares com dentes de inimigos, né? Imagina, tirar os dentes, daí se enfeitava, difícil, né? E aí, nós já vamos para a 5. Eu vou passar também a 5 para vocês. Eu só coloquei até as... deixa eu ver aqui. Isso, a 5 eu coloquei ali. Então, só falta eu colocar a 6 e a 7 para vocês. Daí eu tiro foto também e envio, tá bom? Aí, a 5. Qual era o significado dos rituais antropofágicos praticados por alguns grupos indígenas? Eu falei para vocês, acabei de falar na revisão, né? A importância desses rituais antropofágicos aí, tá? Era importante, então, porque tinha um significado totalmente religioso, né? Eles acreditavam que alimentar-se ali daquele inimigo, daquele guerreiro que estava ali, ele ia absorver a força daquele guerreiro. E algumas vezes era a vingança por morte de alguns parentes da família ali, então eles também tinham esse conceito aí de vingança. Por isso que era importante esse ritual e era uma questão religiosa também. Não eram todos os grupos, né, de indígenas que praticavam, mas tinha sim esse tipo de ritual, esse tipo aí de sacrifício que eles faziam, tá? Às 6 nós temos uma imagem ali de 2 índios, né, da atualidade, e é para você elaborar um texto que explica o que está acontecendo. Esse texto você vai mostrar ali o que eles estão fazendo, será? Eles estão assoprando 2 varas de bambu ali, para que será? Então vocês vão fazer ali para o prof, né, um texto que eu vou olhar, tá? A 7 é para você completar, né? Quando chegaram ao Brasil, os portugueses se mantiveram no litoral, tá? Eles se concentravam no litoral. Nesse local, entraram em contato com os nativos da terra, em especial os indígenas do tronco Tupi, isso mesmo, do qual faziam parte os tupiniquins e a família dos tupinambás, também conhecido como botocudo. Então, litoral, tupi, tupinambá e botocudo.
tá bom? É as 4 palavras que precisava ali para inserir. E a 8 é para você colocar ali 3 exemplos da cultura indígenas que fazem parte do seu cotidiano. Essa resposta vocês vão me mandar lá na live que a gente vai ter, tá bom? Beleza? Então,